lemos a Bíblia, ficamos maravilhados com o agir sobrenatural de Deus. Logo na primeira página, Deus se manifesta e diz: haja luz, e a luz do nada aparece. E não só a luz, mas a cada versículo, terra, água, plantas, animais, aves, peixes, homem e mulher. Tudo surge ou é criado milagrosamente pela voz ou pelas mãos poderosas de Deus. Ao virarmos a página, Deus faz um adolescente vendido como escravo se tornar o governador do Egito. Deus faz uma sarça queimar em fogo, mas não se consumir. Deus envia pragas, Deus parte o mar ao meio e faz o seu povo passar. Viramos a página e Deus faz muralhas caírem. Deus faz uma mulher estéril ser mãe de filhos. Deus faz um gigante ser vencido com apenas uma pedrada. Deus faz o fogo cair do céu. Deus faz jovens saírem ilesos de dentro de uma fornalha. E Deus fecha a boca de leões. A cada página, a cada história, ficamos impressionados com o agir de Deus. Ele existe, Ele aparece, Ele fala e Ele faz. Mas a Bíblia também nos traz uma história em especial, onde Deus não aparece, onde Ele não fala nada, onde o nome dele nem é mencionado. Esta é a história de Esther. Esther era uma adolescente, órfã e judia, adotada por um primo, exilada na Pérsia. Uma garota de beleza sem igual, que foi escolhida dentre tantas outras para ser a nova rainha. Mas, enquanto estava no palácio, um plano diabólico para matá-la e exterminar todos os judeus foi muito bem elaborado e colocado em prática. Em questões de dias, Esther e todo o seu povo seriam mortos, e praticamente não havia muita coisa a ser feita. A história de Esther nos mostra que existem momentos assim também em nossa caminhada. Momentos obscuros, momentos de ameaça, de medo, onde uma crise se instala, onde pouca coisa ou quase nada pode ser feita. Momentos em que só um milagre poderia nos tirar daquela situação. Momentos em que só Deus poderia fazer algo. Mas são em alguns momentos como estes que Deus não aparece. Oramos e Deus não fala nada. Momentos em que buscamos por Ele, o procuramos no palco principal da nossa vida, mas não o encontramos. Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Abra sua Bíblia. Leia a história de Esther. Abra os seus olhos e veja. Deus está presente. Em alguns momentos, Ele não está no palco principal, mas Ele está bem perto. Deus está nos bastidores da vida, escrevendo e providenciando o final da história. Muito bem, sinceramente eu espero que você esteja sendo abençoado a cada culto e também a cada palavra, a cada ministração dentro do livro de Esther. Hoje pela manhã nós tivemos... quantos ficaram em casa dormindo hoje pela manhã? Gostoso, debaixo de uma cobertinha. Estava gostosinha aquela chuvinha, né? Estava gostoso. Eu queria ficar em casa. Mas aí a minha esposa me lembrou que eu sou pastor. Meu filho mandou um WhatsApp perguntando: pai, você está acordado? Né? E aí eu já estava acordado e vamos embora, vamos. Mas hoje pela manhã nós tivemos, acho que um número igual a esse ou maior que esse. E hoje de manhã nós tivemos 9 pessoas visitando a igreja pela primeira vez, apesar da chuva. E aí a gente daqui de cima a gente olhou, viu os rostinhos diferentes. Essa é a facilidade quando a gente só canta e não toca. Aí a gente consegue perceber um pouco mais. E aí eu disse a mesma coisa que eu vou dizer agora, e também para aqueles que estão em casa talvez assistindo pela primeira vez. Nós estamos na 7ª mensagem dentro dessa série. Eu propus trabalhar em 10, então faltam ainda mais 3, mas por acaso alguém está pela primeira vez, eu acho que todo mundo aqui já é de casa, mas se por acaso alguém estiver visitando, os meus olhos não contemplaram, ou alguém assistindo talvez pela primeira vez, nós temos as mensagens no YouTube, também no Facebook, todas elas. Nossa igreja transmite cultos e tem todas as mensagens desde 2018 na internet. Então, às vezes você quer visitar ou relembrar ou ver algum tema, alguma coisa, temos tudo disponível, tanto no YouTube quanto no Facebook. Desde 2018 a gente faz isso. Então, se por acaso você perdeu, eu quero entender um pouco mais, compreender essa história, ver o que está sendo trabalhado, só visitar aí uma das páginas e retornar e entender um pouquinho da história de Esther. Então essa é a 7ª mensagem dentro da série Os Bastidores da Vida, e nessa 7ª mensagem nós vamos falar sobre o tema Deus no Controle.
Eu tinha pensado inicialmente Deus nos bastidores, mas eu preferi Deus no controle. E eu quero abordar um pouquinho os capítulos 5 e capítulo 6 do livro de Esther. Bom, eu não sei quantos aqui já ouviram falar ou sabem o que é efeito borboleta. O efeito borboleta se refere a uma teoria de que um inseto no Brasil pode causar um tornado nos Estados Unidos. A ideia é mais ou menos o seguinte: em determinado momento, uma borboleta bate asas, a sua minúsculas asas, e agita uma minúscula corrente de vento, mas por sua vez essa corrente vai aumentando gradativamente, vai desencadeando efeitos ao redor do planeta até resultar numa tempestade caótica em algum lugar. Essa teoria foi proposta em 1961 por um matemático e também meteorologista, Edward Lorenz. O que Lorenz fazia? Ele estava montando um programa no computador que fosse capaz de prever fielmente o tempo. Ele queria chegar diante das notícias ou diante das pessoas e dizer com exatidão o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, com exatidão matemática, lançando os números de umidade, das variações que precisam ser colocadas e matematicamente chegar a um número. E em determinado momento ele lançou apenas parte do número no computador, apenas o primeiro pedaço, vamos supor 6,174, ao invés de lançar 6,174689. Ele não colocou os últimos 3 dígitos ali na sentença. E quando ele voltou para analisar os dados, aquilo que tinha acontecido, ele percebeu que no início a onda, a variação era muito parecida, mas de repente elas começaram a variar, e ele percebeu que um pequeno número modificado no início dava lá na frente um resultado completamente diferente. Isso é chamado teoria do caos ou efeito borboleta. Aqueles que têm a minha idade, aí seus 40 e poucos anos, ou um pouco mais perto disso, 40 anos, 30 e poucos anos ao final aí, talvez assistiram um filme de 2004 chamado Efeito Borboleta. Né? Existe um filme chamado Efeito Borboleta, feito com poucos recursos, um filme que você percebe assim, que nem tudo é muito bem feito, tem muitas coisas mal feitas, mas com poucos recursos é um bom filme. Pelo menos é interessante, é uma ficção, uma obra de ficção, mas é interessante. Essa semana eu fiz questão de assistir esse filme novamente, de revisitá-lo, de assistir esse filme, porque eu já não lembrava mais o que estava lá. Né? Mas é interessante essa teoria, a teoria do caos ou a teoria do efeito borboleta, e de certa forma eu concordo com a parte da borboleta. Eu concordo com a ideia de que um pequeno impulso é capaz de resultar num grande acontecimento ou em grandes acontecimentos. Vamos só imaginar. Imagine que você esteja caminhando, fazendo a sua caminhada pela rua, num parque, e de repente você se agacha para amarrar o cadarço do seu tênis. Atrás de você vinha um senhor, caminhando com cuidado, com um café muito quente nas mãos. Mas ele não percebeu que você se agachou para amarrar o seu tênis, e ele tropeçou em você e derramou o café, não em você, mas derramou o café em sua própria mão e se queimou, e precisou ser encaminhado ao hospital para fazer algum tipo de curativo, algum tipo de tratamento ali na sua mão. Acontece que o senhor que levava o café é piloto de avião. E ele estava exatamente indo em direção ao aeroporto porque ele tinha um voo programado no qual ele tinha que pilotar. Consequentemente, ele não conseguiu chegar ao aeroporto e o voo atrasou, porque tiveram que arrumar outra pessoa para ser colocado no seu lugar devido ao acidente. Com isso, o voo atrasou. Uma das passageiras do voo estava exatamente viajando para uma entrevista de emprego e, como não chegou a tempo, perdeu a vaga. Outro era um homem que viajava para se casar e acabou deixando a noiva
esperando no altar. E havia também 2 irmãos que queriam se despedir da avó que sofria de uma doença terminal. E não conseguiram dar o seu último adeus à avó. Você percebeu que uma pequena coisa causou grandes efeitos? Uma pessoa que se agachou para amarrar simplesmente o seu tênis para não tropeçar no tênis, acabou causando um caos na vida de outras pessoas. Você simplesmente parou para se agachar e para amarrar o seu tênis enquanto caminhava, mas isso ocasionou uma série de eventos muito diferentes daquilo que era esperado pelas demais pessoas. Bem, mas as coisas poderiam ser diferentes. Se, por exemplo, você não se agachasse no meio do caminho para amarrar o tênis, mas se assentasse num banco ali perto para amarrá-lo, as coisas sairiam diferente. Mas você também pode pensar o seguinte: bom, mas se o piloto também tivesse acordado um pouco mais cedo e tomado café na cafeteria, ao invés de carregar o café quente, a história também seria diferente. Mas, se aqueles 2 rapazes que queriam viajar para dar um adeus à avó tivessem ido no final de semana anterior, a história também seria diferente. Bem, como se o noivo tivesse desmarcado a reunião do dia anterior para estar um dia mais cedo por causa do seu casamento. Bem, como aquela moça que perdeu a entrevista de emprego, ela pegou o voo, ela ia pegar o voo das 9 da manhã, mas existia um voo às 7 e um voo às 8 para o mesmo lugar. E ela poderia então ter ido um voo mais cedo e a história seria diferente. Quando analisamos um pequeno exemplo como esse, a gente percebe que existem inúmeras histórias, inúmeros finais para uma mesma história. Para uma mesma história. O próprio cara, ou você que ficou para amarrar o cadarço, se tivesse caminhado 5 minutos antes, talvez a história seria diferente. E assim por diante, nós temos várias suposições, várias coisas, ou seja, uma variante aqui muda totalmente uma história futura. E isso acontece com todos nós. Com todos nós. Isso é chamado de efeito borboleta, ou isso é chamado de teoria do caos, né? Você provavelmente, com toda certeza, vamos dizer assim, você já saiu atrasado em determinado momento, e porque você saiu atrasado, pegou um grande congestionamento ou um acidente. E caso você tivesse saído 5 minutos antes, você não teria pego absolutamente nada daquilo. A história muda, a história é diferente. Então, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Então, particularmente, eu concordo com a história de que uma pequena coisa aqui pode causar um efeito grande lá. Uma situaçãozinha aqui, por minúscula que seja, pode se transformar em algo grandioso. Quantos de nós talvez já sofreram por causa de mentira? Uma pequena mentira contada aqui se transformou num caos gigantesco na família, na empresa, nos negócios, e quando você analisa, foi um pequeno impulso, uma pequenina mentira contada lá atrás, mas que gerou uma situação desagradável lá na frente. Ou seja, eu concordo com essa parte. O que eu não concordo é com a aleatoriedade. Não significa que um pequeno movimentar de asas de uma borboleta vai trazer um caos sobre a minha vida. Pura e simplesmente porque a borboleta resolveu bater as suas asas e pronto, estou sofrendo agora um furacão aqui. Essa aleatoriedade eu não concordo. Nós não podemos ser vítimas ou nos tornarmos vítimas de um simples bater de asas. Cidades inteiras serem varridas por tsunamis em razão de um mísero inseto. Acaso nós somos nada mais que cataventos que estamos sendo golpeados aí por forças impessoais? Será que existe consolo em algo assim? Eu, particularmente, diante de uma teoria como essa, eu não consigo ter paz no coração. Não dá para ter paz no coração dizendo, bom, o que é que está acontecendo agora no mundo, ou com alguma pessoa próxima a mim, ou com alguém, o que alguma pessoa pode talvez agora nesse momento estar fazendo que vai resultar numa catástrofe na minha vida amanhã. O que será que, ou seja, ninguém tem paz, ou ninguém tem tranquilidade diante de uma filosofia, ou diante de uma teoria como essa.
Mas com toda certeza a gente tem paz ou tranquilidade diante de outras afirmações. Como por exemplo do Salmo 115, verso 3, onde o salmista diz: nosso Deus está nos céus e faz tudo conforme deseja. Ou se não, expressões como essa de Isaías no capítulo 43, de eternidade em eternidade eu sou Deus e ninguém pode se opor ao que eu faço. Ou se não, expressões como essa de Efésios 1:11, fomos escolhidos desde o princípio para sermos dele e todas as coisas acontecem conforme ele decidiu há muito tempo. Todas as coisas acontecem conforme ele decidiu há muito tempo. Ou se não, Lamentações 3:37, quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Quem é que pode determinar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Ou se não, Daniel capítulo 4, ninguém pode interromper sua obra, ninguém pode questionar seu governo. Ou se não, Isaías 46, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, e digo, meu propósito permanecerá e farei tudo o que me agrada. Quando eu olho para textos como esse, eu posso entender o seguinte, que a borboleta agita as suas asas, mas somente com a permissão de Deus pode produzir um furacão, pois 1 Timóteo 6,15 diz que ele é o controlador abençoado de todas as coisas. Uma borboleta pode bater as asas e aquilo pode se transformar num furacão na minha vida? Pode. Apenas se o Senhor permitir, porque Ele é o controlador abençoado de todas as coisas. Uma mentira contada aqui pode se transformar numa catástrofe gigante na minha vida? Pode, apenas se o Senhor permitir, porque Ele é o controlador abençoado de todas as coisas. Por causa do meu atraso aqui, pode existir uma consequência gigantesca lá no meu trabalho, ou naquilo que eu estava projetando? Pode, se o Senhor permitir, porque Ele é o controlador abençoado de todas as coisas. Deu para você entender? Isso sim me traz paz. Ou seja, existem situações que geram impulso, existem situações que geram consequências sobre as nossas vidas, mas eu nunca posso perder o foco, que existe alguém que está no controle absoluto de todas as coisas. Existem situações que fogem ao meu controle, existem situações realmente que estão acontecendo nesse exato momento, e que fogem ao meu controle. Eu não tenho condições de dominar e de controlar tudo, mas eu tenho que crer num Deus que está acima de todas as coisas, e este Deus é o controlador, é aquele que controla todas as coisas, nada foge ao seu controle, nada. E onde que eu vejo isso de forma muito clara? Na história de Esther. Quando eu olho para a história de Esther, eu percebo isso de forma muito clara. O Deus que, apesar de não aparecer o seu nome, a expressão Deus, eu consigo olhar e perceber que Ele está por trás de todas as coisas, controlando todas as coisas, fazendo todas as coisas acontecerem da maneira como Ele quer. Quer ver a história? Bom, o capítulo 5, como vimos semana passada, começa apresentando a Esther em seus trajes reais e parada diante da entrada da sala do trono, perto o bastante para o rei perceber a sua presença e sentir o seu perfume. Quando olhamos para a história, no verso 2 do capítulo 5, diz que quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei Xerxes teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro na sua direção, aquele que ele tinha na mão. E Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Xerxes, diante da visita inesperada da rainha, ficou curioso. O que ela está querendo aqui? Por que ela veio até aqui este lugar? Por que ela se aproximou de mim? Então Xerxes perguntou para Esther no verso 3, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, eu vou te dar. O que é que você quer? O que é que você deseja? E Esther, então, de forma muito simples, não revelou ali o seu desejo principal. Apenas disse para o rei que ela queria fazer um jantar e queria que o rei e Amã estivessem nesse jantar. Dizem que o caminho mais rápido para o coração de um homem passa pelo estômago, tá certo? Então as mães antigamente ensinavam isso às moças.
né? Quer conquistar um bom marido, quer ter um bom marido, quer, né? Então tem que saber cozinhar, porque o caminho para o coração passa pelo estômago. Esther, então, estava querendo ir em direção ao coração do rei e resolveu, então, preparar ali uma comida saborosa e convidou o rei para jantar nos seus aposentos. E como é que foi o jantar? O jantar foi um sucesso. O jantar foi um tremendo sucesso para Esther, porque ela conseguiu fazer com que o rei tivesse um compromisso de voltar no dia seguinte para jantar novamente com ela, mas o jantar foi um sucesso também para o rei e foi um sucesso para o Amã que estava acompanhando o rei. Diz o texto bíblico que Amã saiu feliz, Amã saiu contente, ele saiu satisfeito daquele lugar, com a cabeça nas nuvens, com a barriga cheia, ele estava realizado, mas ele estava realizado até encontrar-se com Mardoqueu. Quando chegamos no verso 9 e 10, diz o texto que naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou e nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. É interessante que Amã aqui representa talvez muitos de nós, que ficamos insatisfeitos diante de algumas situações. Perceba, Amã está saindo dos aposentos da rainha, ele foi jantar com o rei e com a rainha. Só existiam 2 convidados para aquele jantar, o rei, que era o marido, e ele. E ele então sai satisfeito daquele lugar, contente, rejubilando por causa do jantar e tudo o que aconteceu naquele momento. Ou seja, ele era uma pessoa especial, ele estava acima de tudo e de todos. Ele era uma pessoa ilustre, uma pessoa, realmente todas as pessoas tinham que reconhecer a capacidade, o poder, a autoridade em que ele estava, porque ele era uma pessoa acima de todos. Mas ele fez questão de deixar tudo isso de lado, para olhar para aquele que parecia um mendigo à porta do palácio. Ele deixa toda a alegria de lado e toda a satisfação de lado para ficar descontente com uma pessoa, com apenas uma única pessoa. Ele poderia olhar para todo o império, ele poderia olhar para tudo aquilo que ele tinha, ele poderia olhar para todo o poder, ele poderia olhar para todo o status que ele possuía, mas ele preferiu olhar para o Mardoqueu, que não se curvou mais uma vez diante dele. E quando ele chegou em casa, ele relatou isso para a esposa e para os seus amigos, sem meias palavras, a forma como Mardoqueu estava arruinando a sua vida. E ele diz o seguinte: sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. E a sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Repare, ele saiu de um jantar, chegou em casa, contou para sua esposa e para os seus amigos tudo o que tinha acontecido, não só no jantar, mas a sua insatisfação com o Mardoqueu que estava à porta do palácio. E a esposa e os amigos sugerem: construa uma forca. Primeiro, os persas não tinham costume de enforcar ninguém. Os persas tinham costume de atravessar uma pessoa com estaca, mas não de enforcar ninguém. E a esposa e os amigos sugerem que ele construa uma forca de mais de 20 metros de altura, ou seja, uma forca maior que um prédio de 7, 8 andares. Ou seja, era para todo mundo ver aquela forca e para todo mundo ver o enforcado. E Mardoqueu, e Amã então fica feliz com essa proposta, com o enforcamento do Mardoqueu. Ele quer que essa forca seja feita, e ele manda fazer a forca durante a noite. É o camarada que sai de casa, que vai até onde ele tem que ir, diante dos funcionários ali do império, do rei, e ele diz para construir uma forca, e quando ele vai de manhã para conversar com o rei, a forca já tem que estar pronta, porque Mardoqueu tem que ser enforcado no dia seguinte. E a sugestão da esposa é para trazer alegria
plena, completa para ele. Ou seja, você vai de manhã, conversa com o rei, pede o enforcamento, o rei vai conceder esse enforcamento, Mardoqueu será enforcado, e amanhã à noite, quando você for diante do rei e da rainha para jantar, você vai feliz, pleno, satisfeito, porque o homem vai estar morto, e você vai ser o único convidado da rainha, e você terá a alegria completa. Repare na sugestão que é dada, e no Amã, que se realiza com isso. Amã, enquanto a forca estava sendo preparada, ele foi dormir e sonhar com o enforcamento do seu inimigo. Olha que imagem para se dormir. Que imagem, o cara é louco. Mas a imagem que ele tinha na mente para dormir: eu vou dormir e sonhar com Mardoqueu sendo enforcado, que delícia. Ele naquela forca gigante, eu vou estar bem embaixo, eu que vou puxar a corda, eu quero puxar, eu quero que ele morra, eu quero que todo mundo veja o Mardoqueu sendo morto, é isso que eu quero. Enquanto Amã dormia e sonhava com o enforcamento do Mardoqueu, no palácio o rei não dormiu. O rei não dormiu. O rei Xerxes não conseguiu dormir naquela noite. Ele virou de um lado para o outro, bateu no travesseiro e nada de sono. Você já passou por experiências assim? O sono não vem, o sono não vem. Depois de um longo suspiro, Xerxes sentou-se na cabeceira da cama e, como não conseguia dormir, ele ordenou que lessem para ele trechos do livro das crônicas dos feitos do seu reinado. Em questão de minutos apareceu ali um servo, um escriba, apareceu alguém atendendo o seu pedido, carregando um rolo gigantesco, e começou a ler ali os últimos acontecimentos, os últimos feitos do seu reino. E talvez ele leu algumas coisas como: ora, foram requisitados 6 novos portões para a cidade de Suzã. Foi aprovada a compra de capacetes novos para o exército real. Foram comprados 7 milhões de flechas e destinados a todas as cidades do império. Mardoqueu salvou a vida do rei ao relatar uma tentativa de assassinato. Quando foi lido isso, o rei falou: para. Leia novamente. Esqueça das flechas, esqueça dos capacetes, dos portões. Leia essa última frase novamente. E o capítulo 6, no verso 2 diz que: e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Você se lembra disso? No capítulo 2, logo após a escolha da rainha Esther, Mardoqueu ficou sabendo dessa tramóia. Ele ouviu essa história nos bastidores do palácio, e ele então chegou para Esther e disse para Esther que existia uma tramóia para tirar a vida de Xerxes. Esther então levou essa história até o rei mandou investigar, e de fato havia uma tramóia sendo feita para lhe tirar a vida. Xerxes então mandou matar esses 2 camaradas que estavam tentando contra a sua vida. Então isso foi registrado, estava lá no capítulo 2, que foi mandado registrar no livro das crônicas dos feitos do rei. Mas naquela mesma mensagem, que foi a segunda mensagem da série, eu mostrei para você que nada foi feito para Mardoqueu. Nada foi feito, nem um muito obrigado. E de certa forma, quando o rei ouviu essa história, ele perguntou para os seus oficiais: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E qual foi a resposta dos oficiais? Eles responderam: nada lhe foi feito. Opa, como é que pode ter passado essa história? Um camarada fica sabendo de uma trama contra a minha vida, eu realmente mando investigar e descubro que existe uma trama que estão querendo me matar. Eu mando então esses homens para serem mortos, e eu não fiz nada com Mardoqueu, absolutamente nada. Como isso passou despercebido diante dos meus olhos? Como uma situação dessa eu não pude relatar, eu não pude premiar, eu não pude contemplar essa pessoa? Como isso passou despercebido diante dos meus olhos? Como isso foi possível? E quando ele estava perguntando isso para os seus homens, ele ouviu um barulho no pátio.
E a pergunta que ele faz para os seus homens que ali estão no quarto é: quem é que está no pátio? Verso 4, o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. E o que o rei ordenou? Façam-no entrar. Bom, era quase hora do amanhecer e ambos estavam com o pensamento na mesma pessoa. Ambos estavam pensando na mesma pessoa, em Mardoqueu. Xerxes estava pensando numa forma de homenagear Mardoqueu. Amã estava pensando no enforcamento de Mardoqueu. Entretanto, quando Amã entrou ali, ficou sabendo que o rei queria vê-lo, ele se ajeitou o máximo possível e entrou com toda a pompa na sala do rei, nos aposentos do rei. E antes sequer do rei o cumprimentar de forma direita, ou ele cumprimentar o rei, Xerxes lhe fez uma pergunta: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E quando Amã ouviu essa pergunta, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar, em quem Amã pensou? Em si mesmo. Quem nessa face da terra o rei teria mais prazer de honrar do que a mim? O rei está falando de mim, ele está perguntando para mim. É assim que a gente faz às vezes com algumas pessoas que a gente não sabe o que dá de presente, não sabe, a gente pergunta: ué, o que você quer ganhar? Está chegando o seu aniversário, o que é que você quer ganhar de presente? Aí a pessoa fala o que é que ela quer ganhar, às vezes fala, às vezes não fala. O que vale aquela história? Não, o mais importante é a sua presença, né? É só a sua presença. Não, que é a sua presença que cucuia, nada. Eu quero é um presente, e de preferência caro ainda por cima, para de, Mas o Amã olhou para aquilo e falou: é para mim. E ele começou a imaginar o que ele queria. O que eu quero? Para esse dia ser completo, porque eu já estou pedindo, vou pedir o enforcamento do cara. O cara com toda certeza vai ser enforcado. Por quê? Porque se o rei permitiu que eu matasse todos os judeus do império em 11 meses, matar uma pessoa, para ele, ainda mais que essa pessoa já vai morrer daqui a alguns meses mesmo, então é uma pessoa menos só, não tem problema. O rei vai me conceder esse desejo. Eu vou jantar à noite com a rainha e com o rei novamente. O que falta para esse dia ser mais pleno, mais feliz ainda? Bom, o que eu gostaria? Eu gostaria de montar no cavalo do rei. O que eu gostaria? Que o rei colocasse sobre mim, ou alguém colocasse sobre mim, o manto do rei. Aquele manto real. Montar no cavalo. Eu queria que colocasse na minha cabeça a coroa do rei. E eu queria cavalgar pela cidade e alguém na minha frente dissesse: eis aí aquele a quem o rei quer bem e quer honrar. E todas as pessoas aplaudindo, ovacionando, jogando pétalas de rosa, e eu em cima do cavalo, mandando beijinho, acenando para as pessoas. Essa é a cena perfeita, é isso que eu mais queria. Eu acho que se isso acontecer, pronto, é o máximo, é a realização. E é exatamente isso que Amã vai dizer para o rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão, ou seja, a coroa do rei na cabeça. Em seguida, sejam um manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Quando Xerxes ouviu isso, Xerxes falou: genial! Maravilhosa a sua ideia, amei a sua ideia, eu achei o máximo, essa sua ideia é fantástica, é maravilhosa, não poderia ser algo melhor que isso, é de fato isso o que tem que acontecer. Mas o que vem em seguida é surpreendente, porque o rei então ordenou a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado
junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo. Amã vestiu Mardoqueu com o manto do rei, colocou Mardoqueu sobre o cavalo e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Que balde de água fria, né? Aqui nós temos a primeira de muitas reviravoltas que o livro de Ester nos reserva. Amã desejava colocar Mardoqueu na forca, mas colocou Mardoqueu sobre um cavalo. Planejava conduzi-lo à morte com gritos de zombaria, mas acabou conduzindo pelas ruas aos gritos de muita alegria. Se antes tudo o que mais desejava era uma festa em sua homenagem, agora o que ele mais desejava era que aquela humilhação terminasse logo. Quem poderia ter imaginado isso? Quem poderia ter predito uma reviravolta como essa? Em uma palavra, Deus. Eu concluo a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: foi Deus. Por mais que não apareça a expressão, a palavra Deus aqui, foi Deus. Foi Deus quem orquestrou tudo. Foi Deus quem fez Mardoqueu estar no lugar certo e ouvir a história certa para saber da tramóia para tirar a vida do rei. Foi Deus quem fez Ester estar no lugar certo como rainha para que essa informação do plano para tirar a vida de Xerxes chegasse até ele e ele fosse poupado. Foi Deus quem fez Mardoqueu estar na porta do palácio e mais uma vez não se curvar diante de Amã. Foi Deus quem fez Amã ficar irritado com aquela cena, mais uma vez, ouvir conselhos da sua esposa e dos seus amigos e decidir enforcar Mardoqueu. Foi Deus quem permitiu que o rei naquela noite não dormisse, tivesse insônia e quisesse ouvir a leitura do livro das crônicas e fosse lido exatamente a história, o momento em que Mardoqueu é relatado. Foi Deus quem fez Amã acordar bem cedo naquela manhã e entrar no pátio e entrar ali nos aposentos do rei, para que ele achasse que seria honrado, mas não, ele não seria honrado. Foi Deus quem fez tudo isso. Eu não posso olhar para essa história e não enxergar Deus por trás. Eu preciso olhar para a história de Amã e de Mardoqueu, para esse capítulo 5 e capítulo 6 e enxergar que por trás de tudo existe uma mão conduzindo todas as coisas. É Ele quem está no controle absoluto de tudo. É Ele que é o controlador de todas as coisas. A minha vida não está ao léu, a minha vida não está à mercê, a minha vida não é sacolejada de um lado para o outro, a minha vida não depende de sorte ou azar. Eu tive sorte de achar, eu tive a sorte de estar, eu tive o azar. Não, você não teve sorte, você não teve azar, você teve providência de Deus sobre a sua vida. Não é sorte ou azar que conduzem os seus passos ou a sua vida, mas existe uma mão forte, poderosa, grande, uma mão soberana que controla todas as coisas. Por mais que eu não consiga enxergar, por mais que eu não consiga ver, por mais que o seu nome não seja mencionado aqui, eu sei que existe uma mão que estava no controle da vida de Ester, na vida de Amã, na vida de Mardoqueu, na vida de Xerxes. Tinha uma mão controlando todas as coisas. Existe uma mão controlando também a minha e a sua vida. Existe. Eu não posso, queridos, caminhar para mais uma semana e achar que talvez eu tenha a sorte de alguém me fazer algo. Pastor, tive a sorte de entrar no lugar e exatamente a pessoa que eu precisava, ela estava lá para conversar comigo. Não, você não teve a sorte. Deus fez com que aquela pessoa estivesse naquele lugar para conversar com você. Pastor, eu estava procurando uma casa e tive a sorte de encontrar uma casa que eu queria. Não, você não teve a sorte. Deus fez com que você passasse no lugar certo, na hora certa, e conversasse com a pessoa certa para comprar aquilo que iria trazer paz e bênção para a sua vida. Não é sorte.
não é sorte. É isso que eu tenho que olhar na minha vida. Esse final de semana está completando 8 anos que eu decidi vir para Maranata. Há 8 anos, eu não tive a sorte ou o azar. Há 8 anos, eu tive a direção de Deus. É assim que eu tenho que crer. Se eu estou aqui, nessa cidade, nessa igreja, se nessa noite eu estou falando para a sua vida, é porque Deus escreveu assim. E nada foge àquilo que Ele quer. Ele escreveu assim, que hoje, nessa noite, eu estaria aqui para falar ao seu coração, ministrar a sua vida, trazer essa palavra para você, para dizer para você que não é sorte, não é azar, mas existe um Deus controlador de tudo e que faz tudo como Ele quer. Deus virou, queridos, de ponta cabeça a história desses dois. Amã começou o dia em pompa, ostentação em sua visita aos aposentos do rei. Mardoqueu começou o dia vestindo pano de saco e cinzas, sentado na porta do palácio como um mendigo. Em questão de minutos, a história mudou. Em questão de minutos, aquele homem que estava lá na porta, vestido panos de saco, com cinzas na cabeça, talvez até mesmo fedendo, aquele cara foi conduzido pela mão, colocado num cavalo, o manto foi colocado nele, a coroa, e ele foi aplaudido por toda aquela cidade, porque é isto que se faz com um homem a quem o rei deseja honrar. Se Deus fez isso com Mardoqueu e Amã, será que Deus não pode fazer isso com você? Você está chegando aqui essa semana, nesse domingo, e pensando, meu Deus, o que vai ser de mim essa semana? O que é que vai ser de você essa semana? Deixe Deus pegar você pela mão. Deixe Deus levantar você de onde você está e colocar você no lugar que Ele quer colocar. Deixe Deus honrar você. Deixe Deus conduzir você. E se talvez você veio a este lugar em lágrimas, em aflição, em dor, olhe para essa história. Se Deus foi capaz de virar de ponta cabeça uma situação, quem naquele dia, e eu fico só imaginando o seguinte, a gente tem que imaginar, não é o efeito borboleta? E se o rei tivesse dormido bem naquela noite? E se o rei não tivesse escutado a história do Mardoqueu? O Amã ia chegar lá dizendo assim, olha, tem aquele camarada lá, eu não suporto mais, mandei construir uma forca, quero que esse homem seja morto. O que você acha que o rei ia fazer? Beleza, pode mandar matar, sem problema nenhum. Pode mandar matar. Você acha que Mardoqueu não estaria morto? Com toda certeza. Mas o que Deus fez? Provavelmente a Esther não cozinhou tão bem assim. Alguma coisa aconteceu, houve uma indigestão, uma azia. Quando você agora tiver azia à noite, não reclame. É Deus querendo fazer alguma coisa na sua vida. Deus faz coisas extraordinárias. O rei não dormiu, ninguém acalmou seu coração, abanaram mais o rei, mas ele não dormiu. Tocaram música, o arpista provavelmente foi chamado, toca uma música bem suave para mim, eu vou dormir, me abanem mais, e nada aconteceu, até que o rei sentou na cama e falou, vamos ouvir história, quem sabe ouvindo a história eu vou dormir, lendo um livro, a gente dorme, e começaram a ler, e leram exatamente o que tinha que ser lido. Por quê? Porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Entenda isso. Confie no Senhor.